Então eu trouxe aqui um exemplo que eu vou apresentar agora para vocês. Esse exemplo é um exemplo de um brasileiro típico, né, que começa a trabalhar e vai evoluindo ao longo da vida, e a gente vai ver como é que essa vida financeira dele vai evoluir. Vamos considerar que ele começa a trabalhar aos 20 anos de idade. Antes dos 20 anos de idade, ele mora com os pais, não tem gasto. Aliás, tem gasto, mas os gastos são cobertos pelos pais, mas não tem nenhuma receita. Aos 20 anos ele começa a trabalhar, ganhando cerca aí de R$ 1.800. E ao longo da vida dele, ele vai ganhando promoções e aumentos de salário e vai chegar na aposentadoria com algo próximo a R$ 9.000. Essa é uma média, né, de um brasileiro, segundo o IBGE, um brasileiro com educação, tá? Essa é a expectativa média de salário de um brasileiro de classe média. Esses valores, obviamente, são valores reais, eu não estou considerando a inflação aqui, esses são valores reais. Tá? Isso muda de empresa para empresa. Tá? Então, lá na Brown Boveri pode ser diferente, ou seja, cada empresa é diferente. A gente está aqui só preocupado com um exemplo de uma forma geral. Vamos dizer que ele resolve poupar 10% de todo o salário que ele ganha, tá, para ele poder usar quando ele estiver aposentando. Por quê? Quando ele se aposentar, o que ele vai ganhar é o benefício do INSS. E aqui eu estou assumindo conservadoramente que vai ser algo em torno de R$ 1.500, R$ 1.400. Ou seja, não está indo ao teto nem nada, ou seja, eu estou assumindo aqui um valor pequeno. Pode ser um valor maior, eu fico muito conservador aqui. Mas olha, se ele não poupar nada, ele sai num mês de um salário de quase R$ 10.000 para um salário de pouco mais de R$ 1.500 em um mês. Ou seja, a mudança no padrão de vida dele é muito grande. Por que isso? A gente trabalha dos 20 aos 65. A gente trabalha por 45 anos da nossa vida, a gente trabalha. Tá? Só que nós vivemos até os 80. E hoje em dia 80 eu estou sendo conservador. O brasileiro já está vivendo mais de 80. Chegando a 83, 84. Então, nós produzimos, nós ganhamos salário por 45 anos, dos 20 aos 65 anos, mas nós gastamos dinheiro por 60 anos, dos 20 aos 80, quando a gente morre. Então, existe um período de 15 anos que eu continuo gastando dinheiro e não tenho recurso. Então o que acontece é que eu sou obrigado a poupar um pedaço de todo o salário que eu recebo para gastar depois que eu me aposentar. Porque eu ganho salário por 45 anos, dos 20 aos 65, e eu gasto por 60 anos, dos 20 aos 80. Então o dinheiro que eu ganhei durante esses 45 anos de vida ativa, ele tem que ser suficiente para pagar as minhas despesas por 60 anos, de 20 a 80 anos. Eu tenho utilizado esse conceito, eu tenho utilizado esse exemplo muito em palestras para participantes, para incentivar a adesão e tudo, principalmente para os mais jovens. Isso é uma coisa que funciona bastante. Porque a pessoa percebe que, na verdade, ele trabalha por 45 anos, mas ele tem que gastar por 60 anos. Isso traz para a gente
um conceito muito importante, que é o conceito que a gente chama de renda disponível. E esse conceito é importante a gente bater esse conceito com o participante, principalmente os colaboradores jovens. Tá? Renda disponível. O que é renda disponível? Cada real que eu ganho hoje, tá? Um pedaço desse real é para eu gastar hoje. O outro pedaço é para eu gastar depois que eu me aposentar. Por quê? Porque eu só tenho salário por 45 anos e eu vivo por 60 anos. Então todo salário que eu ganho hoje, um pedaço é para eu gastar hoje e o outro pedaço é para eu gastar quando eu me aposentar. Então existe o conceito de renda disponível. A renda que a gente tem disponível para gastar hoje, ela é menor do que o meu salário. Tá? Que é o que é mostrado nessa linha azul clara aqui. Essa linha azul clara mostra que eu estou tirando 10% de tudo que eu ganho, estou poupando. Então essa aqui é a minha contribuição anual, eu contribuo por ano, eu poupo por ano cerca de R$2.000, são 12 salários. Então essa é a minha poupança anual. E o que sobra para eu gastar é menos do que o meu salário. Em compensação, quando eu me aposento, eu começo a gastar esse dinheiro. Então o que acontece é que a minha renda disponível, ela sofre na minha aposentadoria, mas ela não sofre tanto quanto se eu não tivesse feito essa poupança. Então a renda disponível, ela é bem melhor do que se eu não tivesse feito essa poupança.